Olá, cinéfalas, cinéfilos e cinéfilos do Brasil, do mundo, do Nordeste e daqui de Alagoas. Está começando o terceiro episódio desse podcast já queridíssimo na suas orelhas, que é o Fuxico de Cinema. Palmas para mais esse programa. Que alegria, animação. Uhul! Só alegria, só gratidão. E eu sou o Ronald Silva, artista das artes cênicas, do canto e da fuleiragem. Estou aqui arrodeado por cineastas, amigas queridas, começando com ela, Elizabeth Caldas. Olá, Elizabeth. Olá, Ronald. Alô, fuxiqueiras e fuxiqueiras. Gosta assim, já no pique. E aqui ao nosso outro lado, nessa sala quente, virtual, mas conjunto, temos ela, Rosiane Monteiro. E aí, bora fuxicar, bora fuxicar. Só vamos! E ela também, a nossa mestre de guerreira cineasta, a presidenta do Alagoa, Larissa Lisboa. Fala aí, Lari! Saudações, pessoal! Chegamos na Fuxico. Vocês estão vindo para fuxicar também? Lembrando sempre que essa fusticagem acontece com você que está nos ouvindo. Mande seu comentário na publicação no @lagoa do Instagram, no post que divulga o episódio de hoje. E você também pode mandar o seu e-mail para audiovisualagoas@gmail.com, que também é o nosso Pix. Apoia esse projeto com qualquer tutu, qualquer din que você tiver. Transfere aí, faz esse apoio nesse rolê, que a gente vai desenvolver um bocado de projeto massa para você. E o tema do programa de hoje é filmes possíveis. E a convidada para falar desse tema é ela, artista, cineasta, diretora, eleita uma das vozes mais sexys do mundo podcast desse Brasil, quiçá Nordeste e Alagoas, Beatriz Vilela. Palmas para nossa convidada chiquérrima, belíssima! Bem-vinda, Bia! Nossa, que apresentação maravilhosa, Ronald. Vou levar você para todos os lugares para me apresentar assim sempre. Adorei, mas é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, participando desse fuxico maravilhoso. A gente que agradece imensamente. Chiquérrima, viu, minha gente? Podcast não tem imagem, mas olha, isso é que é estilo. Mas ainda bem, inclusive, porque, né, tô basiquíssima. Mas é isso, estamos vivos e vamos aí na luta. Então, Bia, dá sua carteirada, sua mini bio, conta um pouquinho para quem estiver ouvindo a gente. Quem é Beatriz Vilela? Porque a gente aplaudiu tanto você. Comenta um pouquinho, além de ser linda, gata e amiga da gente. Ai, é muito interessante isso, né? É difícil falar sobre a gente, né? Eu gosto mais de falar geralmente sobre os filmes, sobre a pesquisa. Falar sobre a gente é um exercício interessante, mas eu venho da pesquisa, né? Eu começo meu interesse pelo cinema muito pela pesquisa. Durante o meu mestrado, eu estava fazendo uma investigação sobre os cinemas de rua. E calhou que nesse mesmo período eu entrei no Cineclube, junto com o pessoal, né, os Mirante Cineclube, e desde então eu nunca mais saí desse rolê chamado Cinema Alagoano. E aí comecei a produzir as sessões lá na Arte Pajuçara, né, coletivamente, e foram vindo vários projetos, participei da curadoria da Mostra Sururu, e até que eu percebi que eu também queria participar do processo, né, de fazer filmes, né? Eu também queria trazer as minhas histórias, trazer as minhas percepções, né, sobre as coisas que a gente vive aqui na cidade, que a gente vive no mundo. E aí comecei a planejar também essas possibilidades de fazer filme. Aí participei do Doc Lab junto com a Larissa, a gente fez essas coisas de cinema, foi minha primeira experiência, assim, de colocar em prática, né, processo de realização. Depois eu passei uma temporada em Brasília e fiz um curso de produção audiovisual, e lá também eu tive essa oportunidade de realizar um outro curta, que foi o Rock no Fim do Touring. E depois, sempre fazendo, e sempre conciliando tudo com a pesquisa, né? Agora eu estou fazendo a pesquisa de doutorado, onde eu estou estudando os festivais de cinema, e, paralelo a isso, venho desenvolvendo 500 mil coisas agora. Filme, os projetos de escrever também, né, sobre os filmes, que é algo que eu também gosto muito.
muito da minha entrada no Mirante, ela também aconteceu por conta da crítica, né? Então é algo que me atrai bastante. Então é dentro desse espaço de fazer filmes, escrever sobre os filmes e pensar sobre os filmes que eu me situo. E também a nossa conselheira, não é isso? Conselheira amorosa? Mais ou menos. Como é esse lance de conselheira aí, Bia? É conselheira municipal de políticas culturais representando o setor do audiovisual. É uma forma da gente também levar, né, essas construções coletivas para dentro da construção das políticas culturais, né? É isso aí, uma mulher eleita para nos representar muito bem. Viva a democracia, fora genocida, viva o SUS, viva vacina. Então, gente, falar de filmes possíveis é falar sobre também as possibilidades que a gente se deu para estar dentro da cena audiovisual. Eu queria começar com a nossa convidada queridíssima. Como foi para você? A gente debateu muito, Bia, no primeiro episódio, como a gente chegou nesse lugar de se entender como pessoas possíveis dentro da cena audiovisual. Como foi para você também? Você contou um pouquinho da sua bio, foi uma trajetória também de teve acesso a situações, a ações formativas. Você é uma pessoa muito presente também em comunidades na periferia. E como foi então para você alcançar esse lugar de você se ver como uma pessoa realizadora, uma pessoa cineasta, um artista, uma trabalhadora dentro do setor audiovisual aqui de Alagoas? Eu poderia dizer que foi um processo, né? Ainda estou em processo, porque durante muito tempo eu achei que fazer um filme seria uma das coisas mais impossíveis para mim. Eu achava, tanto é que eu me aproximo do cinema pela pesquisa, porque eu achava que fazer filme era uma coisa assim impraticável, né? Dentro da realidade que eu estava. Eu venho da Ponta Grossa, então lá a gente está muito mais acostumado a ver filmes do grande circuito, né? Filmes mais da cultura de massa, então a gente não está acostumado a assistir os filmes produzidos aqui em Alagoas. E quando eu descobri que a gente tinha uma produção cinematográfica, que eu fiquei encantada e, de algum modo, também sentia já uma vontade, né, de contar, né, de participar desse processo, mas eu achava que era muito complicado, eu achava que eu nunca saberia o suficiente para poder participar, né, para poder escrever um roteiro. Então eu comecei a me jogar, onde eu via que tinha cursos no SESC, na UFAL, onde eu via que tinha qualquer oficina, qualquer juntada, assim, qualquer aglomeraçãozinha de gente fazendo filme, eu me jogava, porque eu comecei a perceber que eu precisava buscar algum tipo de formação, né? Já que eu venho das ciências sociais, eu comecei a entender que eu precisava conhecer, né, o universo da produção, da realização, como é que escreve, como é que a gente conta uma história, como é que a gente monta um filme. Então, eu fui me jogando em vários cursos livres, em várias oficinas. O próprio Cineclube também foi um espaço de formação muito importante para a minha trajetória. E a partir desses espaços é que eu começo a ganhar mais, digamos que mais incentivo, né? A me reconhecer também enquanto uma realizadora, né, audiovisual, me ver enquanto artista, é algo que ainda está em curso, mas assim, não foi fácil, sabe? Durante muito tempo eu pensei também, né, que o fato de ser mulher também, né, me colocava assim uma série de questões, porque eu imaginava que eu não seria talvez muito bem recebida, né? Talvez eu não soubesse que a gente também ainda está construindo, né, esse espaço para as mulheres dentro do cinema. Então, quando eu comecei a ter percepção, né, de que é um espaço que também está em construção para as nossas narrativas, né, para os nossos corpos, eu pensei, cara, eu também quero entrar nesse rolê, eu também quero construir coletivamente, também quero seguir nesse baile. E é um desafio, né? A gente sabe que é um desafio, mas eu me sinto muito desafiada. Eu não fico. Claro, eu fico temerosa, bate várias bad vibes, mas assim, eu tenho uma ideia muito clara de que, assim, se eu conseguir, né? Se eu conseguir pensar nessa produção, se eu conseguir fazer filmes, outras pessoas também poderiam. Então, de algum modo, eu tento incentivar, né? Para que pessoas que venham, né, de lugares mais periféricos, elas também se vejam na tela, né, para que elas se sintam também incentivadas a participar, caso elas queiram, mas para que elas também vejam que é possível fazer filmes, né, acho que é muito movida por esse espírito.
Muito bom te ouvir, Bia, porque isso vai render várias conversas nossas hoje, e eu queria até aproveitar esse gancho para sua outra parceira miranteira, que temos aqui duas representantes do Mirante Cine Clube, que é a Rose Monteiro. Rose, eu queria que você comentasse um pouco como você entende, então, essa terminologia filmes possíveis, e junto da fala da Bia, como você entende essa questão de, a gente falando sobre possibilidade, a questão de se ver, né? De falar de possibilidade é também fugir da máxima que sempre se manteve em quem sempre teve acesso a fazer o cinema, né? Como é importante que sejam mulheres, que sejam pessoas negras, que sejam pessoas LGBTQIA+, pessoas indígenas, pessoas com deficiência, enfim, pessoas que fogem da máxima de quem sempre teve o poder de decisão e de ditar como acontecia a cena audiovisual. Acho que vem muito dessa ideia desses filmes possíveis. A gente pensa que esses filmes que a gente pode fazer com apenas um celular, sem grana, ou paga R$10, R$20 porque precisa de alguma coisa, né? E essa possibilidade de você fazer um filme pelo que você tem, né? Sem pensar numa equipe grande onde vai dividir essas tarefas. Então, eu penso assim, né? Existem essas possibilidades, esses filmes mais próximos, ou são filmes de oficinas, que você se inscreve nas oficinas e você tem a possibilidade de fazer um filme. Eu acho que tanto Bia quanto eu, a gente iniciou nesse processo de fazer filmes através da oficina. E aí eu acho que é interessante que a Janaína Oliveira, a professora Janaína Oliveira, ela falou que as mulheres negras, elas iniciam o cinema muito tarde já, e por meio de oficinas, porque não tem câmeras, porque não tem todo esse repertório financeiro, né, para iniciar a sua primeira realização. Então, acho que isso traz com que esses filmes nos tragam a possibilidade de se sentir realizadoras. Eu também vejo dessa trajetória, eu fiz o Ateliê Sesc de Cinema em 2015, onde a Bia fez a figuração de uma cena, né? A gente se conheceu lá, né? Assim, e a gente tinha uma cena que precisava de gente, aí a gente divulgamos no Facebook, na época, né, do Facebook, que bombava. E aí, 2015, eu conheci Bia no set, né? E aí, assim, era a minha primeira experiência como realizadora, e a possibilidade, eu também achava que fazer cinema era algo muito distante. Com essas oficinas, esses cursos de formação, eu pensei, nossa, não preciso estar inteirada na possibilidade de fazer um filme do Interestelar, com ficção científica e popopó. Acho que o ateliê fez com que eu olhasse ao meu redor, assim. Então, eu tenho uma trajetória muito parecida com a Bia, eu vim da pesquisa também. E aí a gente pensa, eu sempre gostei de cinema, mas eu via como uma possibilidade mais próxima de ser pesquisadora e não realizadora. Então, esse processo já aconteceu de uma forma mais madura, lá para os 24 anos, né? E aí, ter essa relação de realizador e dizer, eu também sou realizadora, como assim? É possível para mim também, né? Então, até nisso mesmo, como eu falei, eu até comentei, a primeira vez que eu vou dirigir um filme sozinha agora, né? Porque eu já fiz filmes coletivamente, a gente tem uma pressão também que a gente se impõe. E aí? Agora sou eu que vou dar a cara a tapa sozinha, né? A possibilidade de fazer um filme e de editar, tal, e aí, né? Então, a gente fica nessa perspectiva. E assim, a gente tem uma geração agora que participou desses cursos de formação e que está inserindo o seu olhar, o olhar de pessoas que não tinham acesso a câmeras, até o estudo mesmo de enquadramento, de ângulo, que o cinema permite, né? E a gente, assim, está dando a cara a tapa, assim, nessa perspectiva de se fazer, e acho que a gente está muito mais próximo, né? Sendo que o clique não sai, a gente fica nessa ideia de que, porque a gente tem uma ideia de um cinema homogêneo, que é dos Estados Unidos, que a gente não se vê como realizadores, porque a gente usa eles como padrão.
Isso é cinema. E o que a gente faz, não é? Então, isso é um debate muito interessante, porque vai de dizer, olha, a gente faz um cinema que é contra essa hegemonia e aceitando as nossas possibilidades de fazer cinema. Então, tem que nos engolir. É muito sobre isso. Beth, ouvindo a nossa querida Rose, a gente percebe como as histórias meio que se entrelaçam também sobre esse lugar de se ver, e estamos aqui ao lado de várias diretoras e que passaram por processos muito próximos nessa fluência de se imaginar, de se perceber, de fazer o que é possível. E uma coisa que ficou muito legal de ouvir das falas da Bi e da Rose é como o fazer um filme possível nem é só sobre aparelhagem. O que você tem, às vezes, é você mesmo, é sobre reconhecer em você a potência e você ser essa potência para produzir o filme, a obra. Isso tem muito a ver com o relato número 1, não é isso? Tem a ver muito com o relato número 1, e tem a ver também muito com a minha história, assim, com o meu caminhar, porque eu me identifico total com o que a Rose falou, porque eu cresci, assim, eu venho de uma família que trabalha com audiovisual, mas que eu nunca passei na minha cabeça, era muito assim, eu nunca vou ser igual a eles, esse povo que ganha não sei quantos mil em edital, e aí o filme é estreia no Rio de Janeiro, no Odeon, a ganhar milhões de prêmios em Brasília. Tipo, eu nunca achei que eu ia ter a capacidade técnica mesmo para conseguir dizer, eu não fui estudar em Cuba ou não estou estudando em outra faculdade. Meu processo com a aproximação do cinema foi completamente diferente. E aí, isso que eu só me consegui. Com o roteiro também foi um pouco assim, mas com o roteiro eu consegui, porque o roteiro é um caminhar mais sozinho. Então, eu consegui me colocar como roteirista antes, mas como realizadora audiovisual, podendo dirigir, mexendo, fazendo alguns filmes possíveis, isso só aconteceu quando eu cheguei aqui em Maceió. Que é aí que eu falei, eu vi outras pessoas, eu vi outros realizadores. Eu cheguei e no Diálogos Audiovisual, no SESC, junto com o que a Larissa estava promovendo, foi ali que eu vi outras pessoas trabalhando e como eram possíveis. Eu me lembro muito de ter falado com ela alguma coisa no dia, eu não sei, eu fiquei querendo falar e estava com vergonha, mas tipo, foi muito. Aquela coisa que eu cheguei em casa muito mexida, sabe como foi divisor de água? Quando dá o clique na sua cabeça e fala, caraca, e eu aqui esperando o aval de alguém, ou alguém dizer, bora, você é. Eu não tenho que ficar esperando nada. Tá aí, eu tô tendo exemplo, tá aí, acabei de passar uma semana inteira vendo gente conversando e vendo filmes. Isso foi para mim. Então, dali tudo ficou diferente. Porque a gente também aprende a olhar. A gente decoloria, a gente muda o olhar, né? Que a gente começa a ver outros filmes. A estética, a crise também muda a coisa esteticamente. E aí, com isso tudo, surgiu o relato que eu acho que foi um filme possível, é claro, eu amo trabalhar com gente, eu adoro troca, sonho em fazer projetos e trabalhar e ganhar um edital e contratar gente e trazer gente que eu não sou, foi o possível porque eu fiz tudo. Então, foi a fotografia possível, foi a atuação possível, foi o cenário possível. Então, assim, tudo foi o possível. Mas foi uma possibilidade de eu descobrir e meio que sair do armário mesmo, tipo, olha só, rola. Então, isso é a possibilidade desse lado de é o que tem, é o famoso é o que tem para hoje, e é o que tem, é o suficiente, é ótimo. O suficiente é ótimo. A gente tem que parar de ficar querendo ir além do que, sabe? Além do que. A gente é o que a gente é. A gente é o melhor da nossa versão, é a melhor possível. Muito importante ouvir isso e, na verdade, isso também tem a ver com o que eu vou comentar da minha experiência. Porém, eu quero aproveitar a presença dessa presidenta do Alagoari, que também está envolvida com tantas ações formativas, que tem a ver com o meu relato sobre eu me ver como uma pessoa capaz de realizar um filme, um curto, uma obra audiovisual, que é a Larissa Lisboa. Lari, eu queria muito que você contribuísse falando sobre essa importância dos filmes possíveis. A gente ouviu muito a importância das ações formativas, de quando elas são destinadas para as pessoas que não se veem nesses espaços, não se reconhecem, mas é só uma questão de oportunidade mesmo
para que diferencia elas de elas não estarem ocupando esses espaços, tanto realizando como conseguindo também financiar seus projetos, e esses espaços são dados muitas vezes através de oficinas, de vivências, de contatos generosos e efetivos para essas pessoas. Você fez parte de muitos projetos nesse sentido. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho disso e também como você se colocou nesse lugar, né, de uma pessoa, como foi para você esse estalo de, poxa, a forma que eu posso contribuir para uma mudança aqui na cena audiovisual é entender esse caminho da formação. A gente não tem aqui em Alagoas, né, uma universidade de cinema, inclusive, né, muitas pessoas que têm uma trajetória e são reconhecidos e que têm certas condições e também têm formação em jornalismo, é muito comum, não é isso, gente? Muitas pessoas que têm formação aqui em jornalismo pela nossa Universidade Federal, aqui de Alagoas, mas muitas pessoas que a gente está conversando aqui, que a gente vai conversar mais ainda sobre as obras, foram através de oficinas assim, mais próximas delas e focadas realmente em fazê-las se perceber como pessoas que podem realizar no audiovisual. Comenta com a gente, por favor. Assim, eu comecei, né, a encontrar as oficinas, né, depois que eu me vi aluna na UFAL, né, eu estava até fazendo uma reflexão recente sobre isso, que eu não concluí, porque eu tenho desejo de revisitar essas memórias e compartilhar elas de forma escrita, da forma que eu puder. E eu ainda estou organizando como é que eu vou fazer isso, né? Mas, assim, eu me lembro da minha primeira oficina em cinema, que foi em 2003, foi com o realizador paraibano Marcos Vilar, foi organizado pela Ideário junto com a UFAL, né? Já a Regina e Hermano, Regina Barbosa e Hermano Figueiredo, pessoas essenciais, assim, para a minha formação e para muitas coisas que foram desenvolvidas aqui em Alagoas. Mas, assim, por mais que eu tenha mantido, né, uma relação, porque eu não fiz só essa oficina e parei, né, eu virei rata de oficina, né, eu fiquei até quase 8 anos correndo atrás de oficina, porque, para mim, todo o conhecimento que eu pudesse ter sobre o audiovisual, né, presencial, ele era muito mais rico. Também essa coisa da compreensão de como é que a gente absorve as informações e aprende, né? E eu comecei também a apreciar essas vivências, né, de encontrar pessoas. Então, assim, a gente muitas vezes tem preconceito ou não tem acesso, né, ao que é estar numa oficina e à importância de estar numa oficina, e não sabe disso, né? E não sabe o que é essa vivência, assim, o poder que tem essa vivência, que é você ter acesso a conteúdo, que é você ver cinema além do que vem pela TV, além do que vem pela sala de cinema, que é você ver cinema estrangeiro, né, de línguas que você nem sabia que fazia cinema, né? E mas ainda assim não era tão comum ver o cinema brasileiro, ver o cinema alagoano nessas oficinas, né? Nessa época que eu estava como aluna, a analista em audiovisual do SESC, que era a Nádia Rocha, né, uma pessoa essencial também para o que eu vim a construir depois no SESC, né, porque foi embasado pela Nádia, né? Então, assim, eu não me via como diretora, eu cheguei, como a Beth também, entender que de alguma forma eu podia me empoderar pelo roteiro, mas depois o meu caminho no roteiro ficou mais inseguro ainda do que estar fazendo, então eu não me vejo hoje como roteirista, mas eu fiz um roteiro e foi através desse roteiro que eu tive um impulso, assim, e um reconhecimento, né? Mas, independente disso, eu também estava na UFAL com contato com um realizador alagoano, que é o Celso Brandão, né, que foi meu professor de fotografia e meu professor de laboratório de imagem, né? Então, assim, ter também acesso à câmera, saber que se você tira várias fotografias em sequência, isso pode virar uma animação, né? Que isso eu descobri fazendo fotografia, mas eu descobri também numa oficina feita no SESC de Animamundi, né? Aí teve essa consonância, assim, eu fiz essa primeira oficina em 2003, fiz várias oficinas até 2007, mas em 2007, especificamente, eu fiz 2 oficinas que foram oficinas práticas. E aí você vê uma mudança, né? Por mais que não tenha sido suficiente para eu me autoafirmar
como realizadora, mas foram 2 momentos que eu parei e me vi como realizadora, né, de animação e de videoarte, né, que foi a oficina de videoarte que foi feita através do instrutor Oscar Malta e o Animamundi com a Rosária e o Clementino Júnior. Né? Mas, assim, dentro desse processo, eu ainda lidei muito com insegurança, fora o fato de que eu já tinha toda uma formação dessas oficinas e construção de que os filmes possíveis eram filmes menores. Então, assim, isso me gerou uma consequência de eu querer negar um trabalho que eu fiz durante anos, porque essa minha primeira videoarte não era filme, porque se minha animação, por ser de oficina, não era digna de eu falar ou de ser reconhecida, porque filme era filme feito com orçamento, ou filme feito com elenco, ou filme que rodasse em mostras e festivais. Então, assim, a minha formação precisou ser desconstruída, eu precisei desconstruir esse olhar também. Então, quando eu me vejo como analista em audiovisual, eu tenho a possibilidade de começar todo um processo de estudo, de aproximação e de releitura do que eu tinha tido acesso como formação e como conteúdo até ali. E ver instrutores alagoanos, né, porque também muitos dos instrutores que eu tive contato, com exceção de Hermano e Regina, que eu também fui aluna deles, mas a maioria que eu tive acesso nas mostras nas oficinas e cursos eram de fora. Então era mais fácil para eles trazer uma coisa do mercado, né, que não existia aqui e que às vezes ainda é muito difícil de encontrar, né, porque a gente não tem esse acesso tranquilo, né, das pessoas poderem deixar o seu currículo, saberem que se deixarem seu currículo pode aparecer uma vaga. A gente não sabe hoje onde pode aparecer uma vaga para trabalhar com audiovisual. É uma coisa que depende muito de contatos, né, de conhecimento e tudo mais. Então, assim, eu faço filmes possíveis há muito tempo, mas eu não dava valor aos meus filmes possíveis, né? Então, o meu processo é muito recente, inclusive, de valorizar a minha filmografia, né? De dizer, não, eu fiz filmes possíveis e os filmes que eu fiz, eles contam histórias, eles têm valor e eles podem ser exibidos no cinema. E isso, inclusive, vem através do Mirante Cine Clube também, né? Quando o Mirante me homenageou, em 2018, né? O Mirante quis fazer uma homenagem às mulheres e me colocou como cineasta homenageada para representar as mulheres do audiovisual alagoano. Rose mergulhou na minha filmografia, né? E Rose, inclusive, pegou filmes que eu até hoje preciso reconhecer melhor como filmes, porque eles até hoje estão lá sem créditos, né? E isso é uma coisa também que é importante falar, colocar crédito, né, nos filmes. E eu acho que faltou uma coisa também que eu me lembrei agora, que é o seguinte: eu aprendi que filme era determinada coisa, mas na real a minha compreensão hoje é de que filme é o que qualquer pessoa no mundo disser que é filme, entendeu? Pouco me importa se o que a pessoa está dizendo que é filme parece um videoclipe, pouco me importa se o que a pessoa está dizendo que é filme parece um registro de um espetáculo, pouco me importa se o que a pessoa está dizendo que é filme é uma videodança. Entendeu? Se a pessoa entende que isso é filme, é um filme. Por que eu vou chegar e discriminar e chegar num nível intelectualizado, acadêmico, o que quer que seja, dizer não é porque tal filósofo ou tal técnica diz que não é, ou tal coisa diz que não é. Cara, se você for assim, o cinema não era nem para existir, porque a gente não faz mais em película, então não existe mais cinema. Então, se o cinema se expandiu, por que os nossos conceitos não podem se expandir também, né? E aí, só para concluir, né, a questão do crédito, né, é essa questão de você reconhecer o trabalho que foi feito ali, mesmo que o trabalho seja de uma única pessoa, que é o meu, no caso, né, de eu chegar ali e dizer, eu fiz a fotografia, eu fiz a montagem, eu fiz o som não é meu, é de quem, né? Então, assim, você deixar ali registrado a assinatura e a memória, né, daquele registro, né? É super importante. E a gente precisa refletir muito ainda sobre créditos, porque tem muita coisa que a gente não consegue ter registrada na história e na memória por conta disso, né? Mas aí, só para fechar,
teve a curadoria, né? Rose me fez ver os meus filmes de uma outra maneira, não só pela reunião deles, mas também pela sensação de ver eles lá no Arte Pajuçara durante a sessão. Né? Basicamente foi isso. E vamos de mais uma salva de palmas para o Mirante Cineclube, minha gente, que merece. Ó, Bia, muita palma, mas sempre pelas elas muito merecidas, tá? E além disso, teve um cartaz lindíssimo, né, que o Lucas fez, baseado nos reflexos. Estava uma coisa linda. Foi lindo, lindo, lindo. Outra coisa linda foi o webinário Cultura e Cinema, que a Beatriz fez ao lado da Rose, pelo Alagoari, que tem uma live comentando sobre esse webinário no canal do YouTube do Alagoar. Procura lá para ver esse bate-papo. E que também remete a muito do que a gente conversou hoje sobre memória, a importância do crédito. Muitas vezes os filmes não tem nem a data, né, a cidade onde foi gravado, quanto também uma forma de preservar e criar possibilidades de ampliar essas potências nesses filmes, nessas obras, né? Bia, eu queria muito ouvir, a partir dessa fala da Laris, como a gente pode descolonizar esse olhar do cinema, que é uma coisa que a gente está muito conversando aqui hoje, que a gente usa muito parâmetro hegemônico, parâmetro do cinema hollywoodiano, em alguns casos até o brasileiro comercial, e acaba meio que se podando de poder ocupar esses espaços, de se ver nesses espaços. Então, que estratégias você conseguiu para a sua trajetória e que você acha que poderiam ser ampliadas para resolver esses pontos? Na verdade, tem muita coisa a ser dita, né? E ninguém tem uma resposta Nossa, única, né? essa Mas baseado na questão sua tudo para mim. experiência, né? Mas antes de entrar propriamente nessa resposta, eu queria pontuar algumas coisas que as meninas falaram antes, que assim, eu fico muito tocada com o que Rose, com o que Beth e com o que Larissa falou. Porque Larissa acabou de falar sobre essa desconstrução do olhar, né? Como que isso é um elemento fundamental para a gente se perceber enquanto realizadora. E nesse processo a gente vai entendendo que é uma desconstrução também dessa nossa insegurança, né? Porque a gente nunca acha que está pronto, né? Que a gente sempre precisa saber de alguma coisa para poder escrever o nosso filme, né? E eu fiquei lembrando, me passou agora um filme na minha cabeça da primeira vez que eu pensei assim, poxa, eu podia fazer um filme aqui na Vila, na Ponta Grossa. Só que aí rapidamente, né, vem aquela chuva de insegurança, né? E eu pensava, bom, mas eu não tenho câmera, mas eu nem sou formada na área, mas eu nem tenho curso, eu nem sei como é que faz, né, essas coisas mais técnicas de angulação, de plano. Então rapidamente eu abandonava a ideia, porque eu achava que eu nunca estava pronta, né? E quando a gente começa a perceber, né, que, por exemplo, entre os nossos pares, né, entre os nossos colegas masculinos, essa não é uma questão, né, para eles não tá na pauta deles estar pronto ou não. Eles vão lá e fazem, né? Eles vão lá, eles se sentem preparados, eles possuem uma rede de amizades e muitas vezes ele também nem tem a câmera que a gente acha que tem que ter. E eles vão lá e fazem os filmes deles. Então, quando eu comecei a perceber que o grande tchan da coisa estava nessa forma da gente se sentir, né, como a Beth falou, de você sentir que você pode, você quer, então você pode, porque você já tem o elemento chave, né, o elemento principal, que é você, que é o seu desejo e a sua vontade. Então, claro, a gente não tem esse outro domínio técnico, mas a gente vai dando um jeito, né, vai fazendo alianças, vai fazendo, ampliando a nossa rede, né, de convite, de vendo quem é que sabe, quem é que tem a câmera, quem é que pode te ajudar com som. E isso é fundamental. Então, eu acho que esse é um elemento que passeia muito, né, nas nossas falas, essa desconstrução dessa insegurança, né? Como que isso foi fundamental, porque quando a gente fez isso, a gente avançou, né? Então, eu acho que é algo que a gente precisa se apegar e falar mais, né, sobre isso, para que outras pessoas também se sintam incentivada, porque de algum modo fazer isso também é um jeito de descolonizar, né? Como eu falei anteriormente para vocês, a minha relação com o cinema era muito sobre filmes que eu assistia na TV, né? Filmes
cinemas de shopping. Então, eu não me via nas telas, né? Eu não escutava o meu sotaque com tanta frequência, eu não via imagens do meu lugar, né, nas telas de cinema. Então, quando eu comecei a perceber que era necessário também trazer essa cor local, né, para o nosso cinema, foi um elemento também que me fez entender que outras pessoas também precisavam conhecer mais, né, sobre como é que vivem as pessoas na vila, e não no sentido exótico da coisa, né, mas para que elas também sintam orgulho de ver o seu lugar em cena, né, de ver o seu lugar também na tela, para ver que a periferia não é apenas o lugar da escassez, da pobreza e da tristeza, né? É possível também levar projeções cinematográficas e realizações para esses lugares. Então, isso foi um elemento que me fez pensar muito sobre a descolonização desse olhar, né? E atrelado a isso, outro elemento que eu tenho pensado muito é nas nossas referências, né? Ultimamente eu tenho pensado muito sobre quais as mulheres cineastas, né, que me inspiram, quais as narrativas, quais as estéticas que me inspiram, porque historicamente o nosso olhar, né, ele é formatado para gostar daquilo que é de fora, né, dos grandes cineastas, para gostar daquela estética que não é nossa. Então eu tenho tentado perceber no nosso cotidiano, né, na beleza da nossa cultura local, das nossas singularidades, das nossas histórias, elementos que também são tão potenciais quanto, né? E mesmo com questões trágicas, né? Como é o caso, por exemplo, de subsidência, né? Eu tentei, de algum modo, pensar como é que toda aquela ruína, né? Como é que todo aquele desastre, ele também poderia ser representado a partir de um gesto mais artístico, né? Como é que a gente poderia também trazer essa dimensão da dor para a dimensão da arte, né? Como é que o cinema ele pode também nos fazer pensar sobre isso, né? Sobre essas questões que também nos incomodam. Então, eu acho que descolonizar o olhar é um exercício de você estar muito conectado com o seu lugar, de você perceber no outro, né, que é próximo, elementos que muitas vezes a gente vai tão longe, né, para buscar. Por que a gente sempre tem que, como Larissa falou, né, sempre tem que buscar uma legitimidade, né, lá fora, numa teoria X, numa estética tal, quando a gente tem aqui elementos tão incríveis, né, tão marcantes. E eu tenho pensado muito isso, principalmente nesse processo de construção mesmo, né, de ideias. Eu tenho lido bastante, então é algo que tem me dado muita referência, né, ler outras mulheres, saber como é que outras mulheres também escreveram, saber como é que outras mulheres também fizeram seus filmes, né. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista da Ana Moy Laerte, e ela narrando, né, os desafios de conciliar a maternidade com os projetos audiovisuais. Então, isso é algo que a gente praticamente não escuta, né? Como é que as mulheres que são mães, elas conseguem também se organizar, né, em meio a essa infinitude de demandas, elas também conseguem se dedicar aos seus projetos. Então, eu tenho buscado muitas referências de outras mulheres que se encontram assim, em condições muito parecidas com a minha para construir esse outro olhar, né? Esse olhar que é nosso, né? Que é nosso e que tem peculiaridades que dizem respeito à nossa trajetória. Nossa, o que a Bia comentando sobre a importância de se aproximar das referências e buscar referências diversas é muito o que também acontece nos atravessamentos de como vocês realizaram suas obras, suas pesquisas, as suas trajetórias também, não é isso, Rose? Acho que sempre, né? Essa ideia de legitimidade, isso deixa para a academia, né? A gente precisa da legitimidade de autores, da fortuna crítica, para dizer o que eu acho que é o que Bia falou, né? A gente, assim, passa muito tempo nessa cultura, o exercício do olhar, esse cinema mais hegemônico, e que a gente acaba não observando essas outras formas estéticas de se produzir, a forma do simples, da sua vizinha que pode ter uma grande história da vida dela, ou que ela pode atuar em um filme
em um filme, e isso a gente acaba perdendo. Mas acho que as referências, acho que a gente está nesse exercício mesmo. Eu mesmo sou do tipo que assiste de tudo. Eu fico até brincando com a Larissa. Ah, Larissa, assisto novela, assisto série da Netflix, aí assisto os filmes do Mirante Cabeçudos, que a gente está chorando, diz que filme triste, meu Deus. Aí o pessoal reclama que o Mirante só tem filme triste, aí a gente vai muda o repertório do Mirante também. Mas acho que hoje eu sou uma espectadora muito assídua do cinema lagoano. Assim, acho que de tudo que está se produzindo, eu tento estar assistindo. Eu acho que tendo a mostra Quilombo também, os filmes de produção da galera, né? Assim, é um filme nacional, é uma mostra nacional, e esse aspecto de curar os filmes também, eu acho que alterou como eu vejo as coisas. Virar curadora, eu fiz a curadoria da Mostra Sururu, 2018, com o Ulisses Arthur e o Lucas Litrento. A gente foi uma curadoria que pensou, não, vamos colocar o nosso nome no sentido de precisamos chacoalhar. O Cinema Lagoano vai fazer 100 anos, 100 anos, eram 9 anos de Mostra Sururu, e a gente, não, acho que é o momento e que a gente vai colocar esse processo que a gente está vivendo, de ter outras linguagens, de outros filmes, e a gente tem os meninos, né, o Michael, o Michel, nunca sei o nome dele, que faz o Operação Harpa, que é uma galera que está fazendo outro tipo de cinema, filmes de ficção, com aquela ideia do faça você mesmo, faça com o que tem. E essa escola bonita que a gente tem, né, do Celso, desse olhar para as pessoas que estão ao seu redor, os artistas. Eu acho que hoje os filmes do Celso, todos eles são documentos vivos dessas pessoas que só o cinema pode eternizar, porque a história, a antropologia ainda vai precisar de muito tempo para fazer o registro dessas pessoas. E o filme do Celso está aí, são fontes que estão eternizando esse processo. Então, as minhas referências hoje, elas estão muito mais voltadas ao que se a gente produz hoje aqui. E eu vejo que como uma rede de apoio dessas mulheres hoje. Tipo, a Maísa fez o filme dela, com direção solo, né? E aí foi uma Maísa Santos, Maísa Reis, né? Nome artístico, Maísa Reis. Ela fez o filme para TCC, 2018, e foi uma equipe 100% feminina, uma rede de apoio. O filme da Karina, Liliane, o delas, teve essa rede de apoio, foi uma equipe 50% masculina, 50% feminina. E a gente, assim, essas referências que eu também vejo como essa criação de filmes possíveis, porque a gente tem uma rede de pessoas que nos ajudam. Porque, por exemplo, Subsidência não seria Subsidência se ele não tivesse essa pitada de filme de guerrilha, porque todo mundo participou do filme, foi convidado pela Bia e pelo Marcos, e cada um assumiu como se a gente tivesse assinado um contrato, mas a gente fez filme por amor, né? Eu acho que ainda existe essa ideia do amor ao fazer o cinema, e principalmente quando é um cinema que ele está na trincheira lutando por alguma coisa, que aí esse cinema denúncia, né? Que é o Subsidência. Eu tenho várias perguntas também a partir da fala da Rose sobre essa viabilidade para realizar filmes possíveis que a gente está conversando hoje, mas eu queria aproveitar para perguntar para a Beth, também aproveitando as falas da Bia e da Rose, sobre esse processo que elas comentaram de se aproximar de referências locais, quando, na verdade, Beth ela é alagoana por maioria de votos, democraticamente alagoana, e aí teve esse processo de vir para cá e hoje teve uma, né, Beth, uma confluência para que você se coloque hoje como a cineasta que você é, que você está construindo, que você está tocando aí nos seus projetos. Então, como foi para você então se aproximar de referências diversas, né? De alguma forma isso te ajudou, contribuiu para que hoje você estivesse dando passos além na sua carreira no cinema? Me ajudou demais. Eu falei um pouco no início dessa minha aproximação, do reconhecimento mesmo da possibilidade, mas lembrando um pouco do que a Rose falou da questão da curadoria, eu também fui
curadora da Mostra Sururu, e também fui ano passado da Mostra Universitária do Circuito Penedo de Cinema, que teve até o filme da Bia participou. E aí eu fico pensando nisso, de que as formação que se faz de formação de referência, vendo filmes, acompanhando festivais, e isso se não vou dizer que é uma coisa boa que a gente tirou dessa pandemia, mas o festival online ele tem que ficar. Ele tem que ficar. A possibilidade de que a gente conseguiu ter acesso a curtas do Brasil e mundo inteiro é um negócio incrível. Se você conseguir, você tem um festival, todo mês você vê pelo menos 2 festivais rolando de possibilidades de ver filmes. Então, isso foi uma coisa que eu me dediquei muito a esse ano que passou, para conhecer outros modos de fazer filme, conhecer esses outros olhares, e então isso foi muito, muito incrível. Então, essa parte das referências, isso foi importante demais. E aí, a Rose falou a questão da possibilidade do filme de guerrilha, que eu também quero saber como é que foi o processo do filme da Bia, mas eu também tenho que lembrar que o filme possível também, às vezes, é aquele que a gente consegue no sentido afetivo, tipo assim, com o tema, a gente pode fazer o tema, o filme daquele jeito, mas ele pulsa, se você, o que saiu dali foi aquilo. O que saiu foi aquilo. O que foi possível pelo afeto foi aquilo. A gente pode ter milhões de olhares, mas o filme possível também é aquele que o diretor, a equipe, o ator, ele conseguiu fazer, conseguiu sair. Isso também eu acho muito muito bonito, por isso que dizem que o filme vai se transformando, sai de uma ideia, vai para o roteiro e vai sendo. E, às vezes, até nesses filmes de alerta, de filmes de denúncia, às vezes o possível é a denúncia. Pode ser que ele queria ter feito um filme falando de coisas mais belas e poéticas e de amor e tal, mas às vezes o possível é esse grito, essa denúncia, é a dor, o filme possível também é o que consegue sair, né? É o que consegue sair. Eu queria aproveitar esse gancho da fala da Beth para comentar então da minha experiência. Eu só tive a oportunidade de fazer um filme que eu me coloquei como uma pessoa da direção graças a uma ação formativa do Festival Alagoanes, que celebrou 100 anos do cinema alagoano, projeto do Alagoá, e foi uma oficina de guerrilha para pessoas LGBTQIA+, com o cineasta Rosa Caldeira. A maioria de quem estudou, das pessoas estudantes, eram pessoas TLGB+, então a maioria eram pessoas trans, travestis, mulheres lésbicas e pessoas realmente da sigla e do movimento, e a ideia era que fosse isso justamente, né, ser o que a gente tinha para construir esses filmes, e aconteceu bem no período que a minha irmã ficou entubada com Covid, e ela se salvou, que é importante já ressaltar, mas eu não estava conseguindo realizar as atividades diárias, e aí me pega muito essa fala que a Beth falou, de que às vezes é o que você conseguiu fazer porque eu tratei dessa maneira. Foi uma forma. Eu nem pensava que eu ia, como foi escolhido para o Festival do Rio, o Festival LGBTQIA, em outras pessoas assistirem nesse contexto de um filme para estar em festival, um filme que eu achava que era para mandar para minhas amizades, era para homenagear, na verdade, a oportunidade de estar fazendo a oficina, dessa oficina ter acontecido, de eu ter chamado para estudar nela. E também, de alguma forma, usar a criatividade como uma forma de elaborar no meio do caos, assim, no meio da dor e tal. E aí, eu só consegui fazer esse filme também por conta das minhas amizades. Na verdade, eu estou conseguindo estar aqui com vocês, estou em vida graças às minhas amizades, mas nesse filme específico, por exemplo, eu não mexo com edição, com montagem. Quem fez isso foi a minha amiga Cássia Delia, que também interpretou junto no filme. É um filme de ficção, inspirado em várias coisas, mas foi de ficção como eu fiz, que acabou sendo escolhido para festivais, e pelo apoio das minhas amizades. A Piracena Filmes, através da Luísa Leal, ganhou legenda, tradução, legenda em inglês, para poder se escrever, porque era uma das exigências desse festival e que a gente vai utilizar em outros festivais. E aí eu queria aproveitar esse relato para comentar, que é uma coisa que vem ficando latente em todas as falas, que é a potência dos encontros, gente. Como os encontros, eles são
fundamentais para que esses filmes possíveis aconteçam. Queria muito que vocês comentassem então, que é uma coisa que vocês já comentaram um pouquinho, mas que se aprofundassem agora em falar sobre a potência desses encontros, de como esses encontros fazem esses filmes serem possíveis e repito aqui uma coisa que a Beth comentou, filmes possíveis de serem feitos e filmes possíveis de serem assistidos também, né? O acesso a, como ela falou, a importância agora do festival remoto, do festival virtual que possa acontecer no período pós-pandemia de forma híbrida, porque a gente tá louco para se encontrar, louco, tá dentro da sala de cinema também, pessoalmente, mas que esse acesso seja pensado não só em realizar, mas também em oferecer esse acesso para ser assistido, né? Bia pode falar um pouquinho, até porque começa pelo esposo, né, menina? Que você, diretora de cinema, fez com o esposo, Subsidência. Babado, viu? Mas olha, eu acho muito bonito pensar, né, essa dimensão do encontro, porque são nesses espaços onde a gente vai construir essas relações, né? Onde a gente vai saber o interesse, né, de cada pessoa, em qual rolê do cinema ela está ali atuando. Como Rose lembrou, né, já entregando aí que nós somos cringe. Quando eu lembrei agora da figuração que eu participei, foi muito pensando nisso, né? De cara, eu não sei como é que funciona um set. Então, eu vou me meter dentro desse espaço para entender na prática, né, como é que funciona. Então, foi bem com esse sentido, né, de que eu me propus a participar. E que foi um encontro muito incrível, porque eu imaginava assim, eu vou participar dessa figuração e daqui a uma hora eu volto para casa e pronto, né? Acabou. Só que desse encontro, eu conheci Rose, e desse encontro com Rose, a gente já construiu pontes para um outro encontro, né? Que foi o convite para o Cineclube. Durante a reunião, né, ainda na oficina de crítica do SESC, aí me falaram assim, Bia, será que você não conhece ninguém que tivesse interesse em participar do Mirante e tal? E eu pensei, cara, a Rose e o Fábio, a gente estava ali junto naquele dia, então já puxei Rose, né? Então já foi um outro encontro que a gente construiu a partir desse outro encontro. E a partir disso a gente foi traçando, né, novos encontros que foram abrindo muitas outras portas, né? Que muitas vezes a gente não imagina onde vai dar, mas a gente vai seguindo, né? Vai abrindo uma porta, construindo um encontro e entrando em outro espaço. Mas é nisso que a gente vai fazendo e aprendendo, né? E nessa experiência de subsidência, foi um momento assim de quarentena, né? Estávamos em casa naquele primeiro ainda momento de quarentena, todo mundo muito aflito. E eu passei, né, pelo Pinheiro e pensei, caramba, esse lugar daqui a pouco não vai existir mais. E eu queria, de algum modo, registrar, eu queria criar um registro. Eu não sabia como, mas eu queria registrar. E nessa onda de ficar muito em casa, a gente começou também a ver muito filme, né? Foi um momento assim, onde eu fiz vários mergulhos e eu me deparei com Corra Lola, né? Que é um filme maravilhoso. E quando eu passei um dia, assim, voltando do supermercado pelo Pinheiro, eu imaginei essa cena pelo Pinheiro, dessa personagem desesperada, correndo e querendo entender o que é que estava acontecendo. Então, como o Humberto falou, foi um filme possível também porque foi o que eu dei conta de construir com ele, né, naquele período. Então, depois, né, eu fiquei pensando, caramba, eu podia ter feito isso, aquilo. Mas naquele período, né, o sentido da urgência, ele foi muito mais forte, né? Então, a gente, em semanas, assim, fez um roteiro, chamou Rose, primeiro falei com Rose, eu lembro que foi até um dia, assim, uma sexta-noite, eu mandei um áudio longo para ela. Rose, eu tô, assim, pensando em fazer um filme, mas eu não sei se eu levo à frente essa ideia. Se eu levasse, tu participaria, tu chegaria junto. Eu apresentei para ela, mas nem botando muita fé, né, que o negócio fosse andar. E aí, nessa mesma onda, Marcos também falou com o João, um amigo nosso, né? E ele falou, pô, João, a gente tá, assim, a fim de fazer um filme, você tem uma câmera e você gosta de mexer com fotografia, será que você também não se interessaria? E do João, eu pensei, caramba, era bom de ter uma outra câmera, vou falar com a Renata, porque eu gosto muito da fotografia da Renata, eu acho que pode compor. E aí, Rose já puxou o Fábio, e a gente foi puxando, quando a gente viu, já tinha um grupo interessado. E aí, eu precisava fazer essa escolha pela atriz, né? E eu conversei muito eu estava nessa época conversando muito com Ulisses,
E a gente tinha acabado de fazer aquela oficina recente no Sesc, né, com Ulisses em 2019, e a gente estava pensando muito nessa coisa de novas referências, né, de como que o teatro ele também é uma chave importante para a gente pensar sobre o nosso cinema. E ele, na época, falou assim, Bia, tu assistiu aquela peça Entre Mares e Alagoas? E eu pensei, pô, Ulisses, não vi ele. Menina, eu vi uma atriz tão linda lá. E ele começou a descrever a Jéssica. E eu pensei, caramba, eu quero conhecer ela. E ele me mostrou a foto dela. E quando eu a vi, eu pensei, poxa, o perfil dela é muito semelhante com o perfil que eu tinha imaginado, né? Que era de uma atriz com cabelo volumoso e um corpo negro, né? Percorrendo os espaços. Então, eu também fiz questão de que fosse ela por isso. Então, para vocês verem, né, a gente se juntou assim muito, a gente tem muito mais habilidade, né, com a escrita, eu e Marcos, já que a gente vem desses espaços formativos de academia. Então a gente começou a escrever, mas habilidade técnica e de figuração mesmo, né, de performance no espaço. Eu pensei, bom, a gente não consegue dar conta, mas vamos chamar quem está afim para construir junto esse rolê. E assim, foi um filme possível também em termos de orçamento, né? Eu tinha, na época, acabado de ganhar um auxílio do Netflix, né? Então eu tive essa condição privilegiada de usar todo esse auxílio para investir no filme. Então o orçamento do filme foi R$ 1.200, o dinheiro do auxílio. Eu cheguei para todo mundo e falei, olha, gente, eu queria muito remunerar todo mundo como vocês merecem, mas diante da urgência, da temática e de tudo que a gente está vivendo, a gente só vai conseguir, assim, pagar o deslocamento, um lanche e um valor, assim, muito simbólico. E todo mundo pensou, não, Bia, de boa. O que a gente está muito mais afim é de participar do projeto. Então, eu ainda fiz um orçamento, pessoa planejada que eu me tornei. E aí a gente foi dirigindo cada pequeno centavo, né, para cada questão. Então, assim, a gente vai precisar pagar um segurança, né, para poder estar ali no local com mais tranquilidade. Então, a gente foi lá e contratou segurança. A gente vai precisar de gasolina, porque a gente vai ter que fazer os deslocamentos para lá, vamos ter que tirar xerox. Então, foi tudo um dinheiro, assim, muito, muito direcionado, né, de forma bem estratégica para cada ação dessa. E foi um espaço, assim, de aprendizagem, viu? Porque você fazer filme em condições normais, né, é uma outra coisa, mas você fazer filme em meio à pandemia, né, onde você vê que muitas pessoas estão precisando se abrigar nas suas casas, né, se proteger. E, ao mesmo tempo, a gente está num bairro onde as pessoas são colocadas para fora da sua casa, né, vivenciando esse exposto, me gerava também uma tensão muito grande, né, uma dor ao ver que esse lugar tão seguro, né, que é a nossa casa durante a pandemia, para muitas pessoas era um local de tristeza, né, era um local de dor, de angústia. Então, isso me sensibilizou bastante e, ao mesmo tempo, foi um motor, sabe? Acho que foi o que me motivou a querer também fazer essa narrativa. E, assim, a aprendizagem também vem com todo o processo, né? Porque eu até comentei com a Rose, a gente conversou muito sobre essa coisa dos créditos, e a Rose falou uma vez assim para mim, quando o filme já estava pronto, eu nunca esqueci, Rose. Ela falou assim, Bia, vi que você mudou os créditos e você tirou o seu nome da montagem. Por que você fez isso? E aí eu falei assim, Rose, porque depois o que acontece, né? Deixa eu abrir um parênteses. Quando eu pensei no filme, eu pensei, eu quero montar esse filme porque eu quero aprender a montar. Eu gosto de montar e eu quero montar. E foi um desafio, assim, gigante, né? Porque eu subestimei o papel da montagem e eu achava que seria uma coisa mais tranquila, já que, tipo, é uma ficção, eu já sei qual cada cena vai se encaixar com qual, então não vai ter problemas, né? Mas eu morri, ressuscitei umas 500 mil vezes nesse processo e eu pedi ajuda, né? Eu arreguei e falei, Renata, pelo amor de Deus, me ajude aqui, porque eu não estou conseguindo. E Renata continuou a montagem, né? E quando entrou nos créditos, eu não quis colocar meu nome, porque a Renata terminou, então a Renata montou.
E a Rose falou assim, mas Bia, foi você que começou essa montagem, foi você que começou a dar o desenho de para onde o filme iria, foi você que pensou as trilhas, onde teria som ou não, então você tem que colocar sim seu nome. E foi um processo para eu me sentir tranquila com essa montagem, né? Então, muito depois eu acho que já tinha passado no Sururu, já tinha virado o ano, eu falei assim, cara, eu tenho que colocar meu nome, né? Porque, de fato, foi uma experiência que me marcou muito, né? Me fez ver a montagem, me fez ter um outro olhar para o processo. Então, foi um outro encontro muito rico, cheio de aprendizagens. Aí, falando em encontro, vamos falar aqui então de Jéssica Geisa, né, que está brilhantando a obra Subsidência. Maravilhosa. A gente está falando também sobre nomes porque esse podcast é ouvido por todo mundo, não é mesmo? Não é só em Alagoas também, no Brasil, no Nordeste. Por isso que vale a pena ressaltar também que Fábio, que a Beatriz citou, é o esposo de Rosiane Monteiro, não é mesmo? Que ela é uma mulher casada, super educadora. Marido! Tá vendo aqui tudo. Ai, bem casado que eu vi nas fotos. O casal bem casado e os bem casados ali também na foto, dando gatilho. Mas é isso aí, minha gente. Felicidades ao casal. E queria aproveitar todo esse relato sobre encontros e sobre subsidência para a gente fazer o quadro que é tradição desse programa, que é o Fuxico da Vez. O Fuxico da Vez, ele traz temas, notícias, novidades que estão próximas de nós nessa gravação para a gente comentar, debater, celebrar ou repudiar. E o tema do Fuxico da Vez vão ser as obras de audiovisuais inspiradas no crime da Braskem. Subsidência foi um filme que aconteceu dentro das ruínas do que estão se tornando esse bairro. Nós já são, mas estão se tornando cada vez mais porque o afundamento continua. Mas não foi a única obra artística que aconteceu nesse período. Vocês conseguem lembrar de outras intervenções artísticas que houveram registro audiovisual no período? Sim, tem um projeto fotográfico chamado Ruptura MCZ, que também é o Instagram, né? Projeto Ruptura MCZ, que tem feito registros, né? Mostrando, e feito também ações visuais também, né? Uma foto que circulou com Maceió afunda em lágrimas, né? Foi também origem através desse projeto, Rupturas MCZ. E tem o projeto, né, do Paulo, também de fotografia, que é o projeto A Gente Foi Feliz Aqui, que ele busca contar a partir de fotografias, né, do Lamb, grande, assim, em formato maior, de lembranças de pessoas que moravam nessas residências. O projeto é mais focado no Pinheiro, né? Então ele também tem um Instagram, né? A Gente Foi Feliz Aqui, e o fotógrafo, o organizador é o Paulo Acioli. Em 2018, né, ocorreu um tremor, né, de terra no bairro Pinheiro, e a partir disso aconteceu rachaduras, né, nas residências e o afundamento do bairro Pinheiro inicialmente. Isso através da exploração da Salgema, né, uma mineradora que faz essa exploração, a Braskem, em Maceió, desde 1975, que ela está aqui, e agora que esses problemas ambientais veio surgir, né? E como um efeito em cadeia, né? Você tem o bairro do Pinheiro, que era o inicial, Mutange, bairro Mutange, que aí a gente tem, por exemplo, o CCA, que é um clube daqui, e ele perdeu o seu estádio, e fora o bairro de Bebedouro agora, que é um bairro antigo de Maceió, sendo desocupado, né? Então, a gente tem um processo de que parece que a cidade foi bombardeada, né? E as pessoas elas estão sendo expulsas de sua casa, né? Por esse processo de exploração predatória, né? Eu acho que a cartela da Bia do filme Subsidência é muito feliz quando ele diz isso, porque o capital ainda está em primeiro lugar de que o fator humano, porque a indústria continua aqui em Maceió, em Alagoas, né?
fazendo as suas explorações, dizem agora que não estão mais explorando nenhum poço, etc., mas há um imbróglio muito assim, é um impacto ambiental, social, psicológico e assim, até de animais, pragas de animais, surtos de animais abandonados. E assim, a gente hoje, como eu falei, né? Pinheiro, Botange, Bom Parto, Bebedouro, são os bairros agora de Maceió, e Farol, né, também, o bairro Farol, que é um bairro que é um grande, tem a Avenida Fernandes Lima, que é a avenida mais conhecida da cidade de Maceió, está nesse processo de afundamento, né? Então, assim, acho que esse é um contexto muito desolador que a gente está vivendo, porque o bairro do Bebedouro é um bairro de mestres e mestras do folclore de Alagoas. Essas pessoas elas estão saindo das suas casas, alguns deles têm mais de 70 anos, perde a sua relação com o bairro, perde sua relação. O bairro do Bebedouro é um bairro que tinha, né, muitas quadrilhas, tinha um corpo de roda. Você tem a vivência de muitos mestres que estão perdendo o seu lar, o seu lugar, né? E isso é muito triste. Existe também um projeto Transmídia que documenta desde 2018 esse desastre, que é o Histórias do Subsolo. Esse é o nome do Instagram também, Histórias do Subsolo. E eu sei que esse mesmo grupo, né, o grupo da Cacto Facto Produções, que tem previsão de um telefilme, né, que foi contemplado no edital de 2019. E ele também falando de filme, né, tem a notícia de ter rolado um pré-lançamento, né, em São Paulo, de um documentário de Carlos Pronzato. É um realizador que passou por aqui e registrou também a região, né? O filme é um longa-metragem chamado Abraskem Passou por Aqui e a Catástrofe de Maceió. É incrível como a empresa não está sendo tratada da forma que deveria, né? Como a principal responsável, ela não está se responsabilizando da forma que deveria com o crime que ela cometeu, nem as pessoas, não existe restituição para a vida dessas pessoas, né? Que perderam, não é só a questão de perder a vida em si, mas perder a vida, suas vidas naqueles lugares, e nenhuma restituição financeira justa, muito pelo contrário, na verdade. E a Bia, eu queria que ela comentasse também que foi difícil ter acesso aos locais para fazer a gravação do filme, porque houveram vários atravessamentos, vários perrengues para conseguir gravar a sua obra, não é isso, Bia? É verdade, Ronald. Quando nós começamos a escrever, né, o projeto de roteiro lá, daqui a pouco vai fazer um ano já, entre julho e agosto, a gente só tinha notícia apenas de 2 bairros atingidos, né, Pinheiro e Mutange. Então, é impressionante como quase dentro de um ano, né, essa tragédia ela se ampliou para muitos bairros ali margeados pela lagoa. E hoje eu estava até olhando um dado e já vai em quase 60 mil pessoas atingidas. Então, imaginem, né, o nível da tragédia, né? Uma região que é central, né, dentro de Maceió. Maceió é uma cidade relativamente grande, então é uma região tão central, né, que conecta diferentes áreas, a parte baixa com a parte de cima, a parte da lagoa. E a gente está vendo esse completo esvaziamento, né, dos bairros, as pessoas abandonando suas casas, saindo e largando, né, suas histórias ali, e tudo virando uma grande ruína, né? Isso que é bem desolador, assistir completamente essa construção dessa ruína. E quando eu pensei em fazer esse filme, eu tinha imaginado, né, que o filme seria dentro do Mutange, porque eu tinha muito mais, eu tenho várias vivências, né, com Pinheiro e com Mutange, e eu não tinha pensado no primeiro momento o bairro do Pinheiro em si. Eu queria mostrar o Mutange por conta de todas as condições históricas, né, por ser um bairro que nasce a partir do encosta, então eles já têm um problema histórico de deslizamento. São casas de pessoas com uma condição social muito mais abaixo, né? São pessoas pobres, periféricas, então o impacto na vida delas foi
muito mais complexo do que entre os moradores do Pinheiro, né? Que são moradores de classe média, são grandes casas que tem ali, mansões. Então, eu queria muito mais mostrar o impacto nessa região pobre, né? Se vocês lembrarem, né, o Mutange são pequenas casinhas, uma em cima da outra. Então, eu ainda cheguei, né, Rose? A gente ainda chegou a fazer uma visita para conhecer esse set. A gente entrou dentro do Mutange, a gente visualizou os espaços que a gente queria percorrer, os becos, as vielas, e estava tudo certo, né? O roteiro foi construído pensando nesse espaço, nesse bairro. Mas quando a gente convidou a Jéssica, né, a atriz, para fazer esse reconhecimento do ambiente, eles tinham colocado uma série de tapumes de zinco nas passagens que davam acesso ao bairro do Mutange. Então, o bairro, né, só é possível a gente acessar ele através desses becos, dessas entradas. E quando a gente chegou lá, estavam todos fechados. E foi assim, um sentimento de pânico, né? Porque você já está vendo uma tragédia em curso, né? Assistindo esse caos que está se construindo. E quando você percebe que ainda estão tentando esconder, né, a tragédia, é algo muito mais problemático. Então, quando eu vi aquele tapume, foi um misto assim de indignação, de raiva e de vontade de, pô, agora que eles colocaram esse tapume é que a gente vai fazer mesmo. Agora é que a gente vai mostrar. Então, eu fiz questão que o tapume ele entrasse na narrativa. Eu lembro que isso foi até uma questão que eu tive com o Marcos, porque ele ainda falou assim: a gente coloca tudo na rua e mostra como se só fosse a rua. Aí eu pensei, não, Marcos, a gente tem que também registrar esses tapumes, porque em algum momento as pessoas precisam ver que eles tentaram invisibilizar essa tragédia. Então, o tapume tem que entrar sim. E tanto é que a gente reconfigurou o roteiro inteiro pensando nessa adaptação, né? Pensando em colocar o tapume dentro da história. E o que virou um grande problema para a gente, né? Porque na minha percepção, a personagem ela ia se perder, né, por dentro dos becos e vielas até ela descobrir o que é que estava causando, né, tudo aquilo. Então, não tinha nenhum empecilho no meio do caminho. E quando a gente adapta a história para as ruas, né, como é que eu faço a personagem chegar agora dentro desse local onde ela consegue ter visibilidade das sondas perfurando o solo? Porque dentro dessas visitas eu percebi que apenas no Mutange que a gente conseguiria fazer a captação dessas imagens, porque eles têm tipo um mirante lá que dá acesso a esse ponto de vista, né? Onde você consegue ter essa visibilidade, esse tipo de enquadramento. E aí eu falei para a equipe, minha gente, a real é essa, ou a gente pula, ou a gente não vai ter essa imagem. E foi bem nesse espírito de guerrilha mesmo, né? Nós pulamos o tapume, a gente se organizou para isso, nós levamos duas escadas, levei um tapete super grosso para ninguém se cortar, todo mundo foi de calça, de tênis, e pulamos, né? Pulamos, e quando a gente chegou, atravessou, né? E tava lá, foi um clima bem tenso, né, Rosa? Enquanto a gente filmava, passou pessoas da Braskem, perguntaram o que é que a gente estava fazendo. Falei, né? Tô gravando, fazendo um registro. E imediatamente surgiram, assim, os 2, 3 seguranças, né? Dizendo que acusando, né, a equipe de invasão de uma propriedade, que o que nós estávamos fazendo era errado, que eles iriam acionar a polícia e que a gente deveria sair rapidamente do espaço. Então, quando a gente sentiu, né, que o clima já estava hostil, a Renata e o João, eles imediatamente fizeram as imagens, né, que a gente tinha pensado, e a gente saiu, né? Mas para a gente conseguir sair do espaço foi um outro rolê. A gente teve que pensar no esquema, como nós estávamos em 2 carros, aí um carro teve que sair primeiro, e eu e Rose, Fábio e Marcos ficamos ali conversando, né? Explicando que eu estava só fazendo um registro e que estava tudo bem e tudo mais. Mas ainda assim foi bem tenso, né? Foi um momento assim que eu fiquei até preocupada com a alteração dos ânimos, né, das pessoas, principalmente nesse contexto político que a gente está vivendo agora. Mas a gente conseguiu despistar os seguranças e saímos. Mas nesse dia, por exemplo, a gente não conseguiu mais fazer nenhum tipo de filmagem. Todo mundo voltou para casa
para repensar, né? Tipo, pô, agora a gente não pode mais voltar para esse espaço, a gente vai ter que fazer as filmagens agora em uma outra parte do Pinheiro, porque aqui a gente já está marcado, né? Então foi um processo de no calor dos acontecimentos e pensando em outras saídas, né? Em outras possibilidades, né? Um processo assim de dentro do que tem, vamos fazendo, né? Vamos encaminhando. Então foi bem desafiador isso. E é um lance assim de você também pensar, né? Como que toda essa paisagem urbana e natural, né, ela está sendo alterada. Então, de algum modo, eu ficava pensando muito nisso, né? Não, eu vou fazer porque eu sei que em breve isso não vai mais existir. Então, a gente precisa dar um jeito e fazer esse registro. Então, foi bem nesse esquema de aventura, né? Aventura e suspense. Guerrilha e horror, né? Um filme que Horror. não é nem o filme que é de horror, é o horror realidade, ele denunciando a realidade horrorosa, que Infelizmente. não tem como ver esse relato e não ficar completamente tocades, e a gente só pode, na verdade, agradecer mais uma vez por ter artistas como você, Bia e Rose, que fez parte da equipe, e todas as artistas, os artistas que estão se dedicando a criar obras de denúncia para criar repercussão e fazer com que esse crime na nossa capital, na nossa terra e no Brasil, na verdade, no mundo, é um contexto completamente desolador e que merece ter a repercussão devida e que a justiça possa ser feita e que as pessoas possam ser acolhidas e valorizadas, essas milhares de famílias que estão enfrentando isso, afetadas por esse crime, que fique registrado, essa empresa criminosa que fez isso na nossa cidade. E vamos com o quadro tradição desse programa, que é a Dica Alagoar. Vamos com Larissa Lisboa. Qual pescaria você trouxe do www.alagoar.com.br, Laris? Então, é muito importante esse espírito, porque chegar no Alagoar e não pescar, pesquisar e entender que cada momento que você chega lá no Alagoar é uma oportunidade de você encontrar materiais novos, ou materiais que você não viu ainda, ou materiais não tão novos assim, você pode estar bobeando, mas tudo bem. E a dica que eu trouxe, né, relacionada ao Filmes Possíveis, é especificamente 2 projetos, né? Mas, assim, antes de falar desses 2 projetos, eu vou fazer esse parêntese, né, para dizer que existem inúmeros filmes possíveis catalogados no Alagoar, sejam eles que estejam disponíveis online ou não. Em específico, eu trouxe esses 2 projetos porque eles trabalharam justamente com a formação, né, para a expansão do olhar do que é possível filmar, né, e aí são os projetos Olhar Circular, realizado pelos Saudáveis Subversivos. O Olhar Circular teve uma única edição, em 2008, foi realizado através do Oi Futuro, contemplado nesse edital, realizado em Marechal Deodoro, e produziu 7 filmes, né, com alunos do Cefet de Marechal Deodoro. E no caso do Ateliê Sesc de Cinema, né, tem 10 edições apenas, realizado entre 2009 e 2019, e soma 24 filmes. Né? Dos 24 filmes, 23 estão disponíveis online. Né? Então, assim, esse desejo assim, que você possa ver esses 2 acervos e ter interesse de buscar mais, né? Porque a pesquisa sobre filmes possíveis não para, né? Ela é constante. Você pode procurar no Alagoar e ir além. Massa, gratidão. Então já sabe, acesse e pesquise todo esse conteúdo incrível no alagoar.com.br. E é através de todas essas potências que a gente conversou um bocado hoje que a gente encerra mais um episódio, agradecendo imensamente a presença da Beatriz, nos abrilhantou de forma tão potente. Eu que agradeço a você. Bia, gratidão imensa. Por favor, dá seus recadinhos, se Subsidência está em cartaz em algum festival, como faz para acompanhar o seu trabalho. Eu que agradeço assim esse momento de partilha com vocês. Eu adoro conversar sobre cinema, né? Acho que é um momento de troca onde a gente também aprende muito, né? Escutando uns aos outros. Então, assim, gratidão por esse momento aqui com vocês. Subsidência agora não está ainda em exibição, mas em breve eu acho que estará. Eu escrevi em alguns festivais, então logo, logo ele vai estar aí disponível. Assim que tiver, eu comento com vocês. E, assim,
estamos aí, né, com o Mirante Cine Clube. Quem tiver a fim de acompanhar sessões virtuais, debates virtuais, nos sigam, né, lá na página, que é um lugar também de troca e de encontros muito, muito legal e muito importante para a construção desse nosso cinema aqui independente, né, aqui feito em Alagoas. E eu queria, muito mais agora, compartilhar com vocês uma reflexão, né, que eu estava tendo esses dias. Eu comecei a fazer uma releitura do Calunga, do Jorge de Lima, e ele está descrevendo muito, né, aquela região da Lagoa, o percurso do trem, né, a volta ali, ele descendo. E pensando, né, em tudo que você falou, Ronald, agora, né, sobre Pinheiros, sobre Mutantes, sobre Bom Parto, né, sobre toda essa tragédia, eu fiquei pensando como que daqui a pouco, né, essa imagem que a gente tem daquela região, que foi bem construída pela literatura, ela já não vai ser mais a mesma imagem, né, que a gente tem acesso pelos nossos olhos, né? Vai ser uma imagem que a gente só vai ser possível de contemplar a partir dessas obras, né, que de algum modo fizeram um registro, né, histórico de todo esse período. Então, assim, eu quero também dar coro a isso que você falou, agradecer, né, a todos os artistas que estão também, né, comprometidos com esse registro, mas também com essa denúncia coletiva, né? Eu acho que Maceió é uma cidade maravilhosa, eu amo Maceió, mas ela também nos maltrata muito, né? Essa é a parte que nos machuca bastante. Então, o modo como a gente encontra para lidar com essas dores, né, é também dando uma resposta, né, a isso. Eu acho que o cinema, ele é uma ferramenta incrível para responder essas questões do nosso tempo. Então, gratidão a vocês e a todos que fazem esse cinema. Gratidão imensa. Haja E cinema para tanta lapada, né? E ela é o linda, arroba, maravilhosa. Bia, vai dar seu arroba também, pessoal. Não quer não, assim, mais umas seguidoras, seguidores, como é que é? Tem o Blogueirices. Beatrix, Bia. Ah, sim, gente. Meu Instagram, @btzvilela. Eu tenho esse projeto do Beatrix, que é justamente pensando nessa coisa nessa construção desse cinema independente, né? Eu tenho cada vez mais me interessado nesse registro de coisas que me afetam, né? Que me marcam, né? Nessas narrativas que juntam a ficção com o documental. Então, Beatrix é algo que eu também ainda estou construindo e que é bem com essa perspectiva de fazer esses filmes que tem também essa crítica, né, social, esse tom de denúncia. Em breve estarei com Recordações de Cinema de Bairro, que é um documentário que, pela primeira vez, como Rose falou, né, eu estava pensando agora, é a minha primeira estreia enquanto realizadora, fazendo todo o processo sozinha, né, porque até então todas as minhas experiências elas foram coletivas e em parceria, né, com o Marcos. Então, agora, pela primeira vez, eu estou também vivenciando esse momento, né, de colocar um filme aí no mundo a partir dessas minhas compreensões, né, do cinema, da vida, do afeto. Então, em breve, espero compartilhar com vocês esse filme. Uma conselheira eleita e uma diretora atuante, muito bem, é isso que a gente quer. E a potência dos encontros, né? Rose aqui que não deixa mentir, que lembra todos os projetos, as divulgações da amiga. Maravilhosa essa mulher. Gratidão imensa. E o recadinho final da família, não é mesmo? Beth, quais são os seus recados finais? Oi, foi ótimo estar aqui com vocês hoje. Bem, vamos continuar conversando no @rotinafilmes. Lá você também encontra o relato número 1, um filme possível meu. E é isso, estou muito feliz. Que bom que a gente está aqui nesse fuxico, sempre. Lembrando também do seu outro podcast, dá essa carteirada aí, o Vai Ter Conversa. Onde é que o pessoal encontra? Em qual arroba? No @ do Ateliê Ambrosina. Bora conversar. Massa. Rose, quais são os recadinhos finais? Sigam o Mirante Cine Clube no Instagram e lá a gente vai ter tem lives, tem alguns debates, tem informações da Mostra Quilombo de Cinema Negro do ano passado. E aí é um Instagram para vocês seguirem, que é o Mirante_Cine Clube. Soube que tem um bocado de novidade para ser anunciada por lá, hein? Vários projetos possíveis do Mirante, não é mesmo? Fazer cineclube é fazer filmes possíveis, é fazer isso, né?
é o sonhar e dialogar essas possibilidades de realização, né? Hoje a gente realiza mostras de cinema, viradas, né? Virada miranteira com o tema das mulheres, então a gente está aí. Cineclube é isso. Ai, você que gatilho. O último rolê presencial antes da pandemia foi o Corujão do Mirante. Ai, doce lembrança. E aí, Lari, quais são os últimos recados para o programa de hoje? Queria agradecer mais um episódio aqui do Fuxico de Cinema, agradecer a presença de Beatriz Vilela, que esteve aqui conosco, compartilhando tanto conteúdo bacana, e também dar os meus arrobas, né, o meu pessoal, Lares Lisboa, e o meu profissional, @LaRefletida, e aí lembrar que no La Refletida eu compartilho meu canal do YouTube, né, e lá eu tenho vários filmes possíveis, assim, que eu realizei na raça. É por aí. Legal lembrar que o perfil @rotinafilmes também tem um filme possível lá, não é isso? Rotina, com a estrela de cinema Helena. Não é isso, Beth? É isso. No Rotina Filmes é sobre a possibilidade de ser, de criar, de existir. Tudo sobre esse tema hoje é sobre a gente. É isso mesmo. E o meu arroba é @ronsilva.arte. Segue lá no Instagram para saber se seria vai estar em outros festivais que a gente está tentando aí, esse filme ser possível em outros festivais, vamos descobrir. Tomara que as mostras e festivais aqui de Alagoas também queiram que essa seria NAD por aqui também. E é isso, gente. Obrigado de todos vocês que nos escutaram, que fizeram esse encontro ser possível. Uma salva de palmas para os nossos ouvintes, nossas ouvintes, por manter a taxa de retenção desse programa. Sempre celebrando a todos vocês. E é isso, não se esqueçam de mandar o seu comentário no @Alagoa do Instagram, tanto na publicação que divulga esse episódio como por direct, também por e-mail no audiovisualagoas@gmail.com, que também é o nosso Pix, apoia o nosso projeto com o valor que você puder e quiser. E é isso, até o próximo programa, até mais, cheiro grande, tchau!